E aí, tudo joinha com você? Espero não estar cansando a sua beleza. Vamos lá, continuando a aula sobre produtos notáveis, a gente vai falar sobre o segundo produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. No primeiro vídeo eu falei do quadrado da soma de dois termos. Agora vai ter o quadrado da diferença. Vocês vão perceber que a única coisa que vai mudar é a palavra soma pela palavra diferença. Logo, a única coisa que vai mudar aqui é que ao invés de A mais B, a gente vai usar um A menos B. Vou começar pela propriedade distributiva para a gente chegar na estrutura algébrica do cálculo. Então, A menos B ao quadrado é o A menos B que multiplica A menos B. Então, é esse vezes esse e esse vezes esse. Depois, é o menos B vezes esse e o menos B vezes esse aqui. Vamos desenvolver os cálculos. A vezes A é A ao quadrado. Se você precisar entender por que é A ao quadrado, você precisa dar uma olhadinha no vídeo anterior a esse. A vezes menos B, regrinha de sinais. Positivo vezes negativo dá negativo, dá menos AB. Menos B vezes A, regrinha de sinais de novo, vai dar menos BA. Menos BA e menos AB é a mesma coisa. Então a gente vai colocar menos AB por causa da ordem alfabética das letras. Menos B vezes menos B, de novo a regrinha de sinais. Negativo que multiplica negativo vai dar positivo. B que multiplica B, dá B ao quadrado. Eu já desenvolvi o cálculo aqui pela distributiva. Só que os dois termos centrais também sempre vão ser termos semelhantes. Então eu vou juntar para a expressão ficar um pouquinho mais enxuta. A ao quadrado, juntando esses dois termos centrais, eu vou pegar o menos 1 que está escondido aqui e o menos 1 que está escondido aqui e vou juntar. Vai dar menos 2AB mais B ao quadrado. Esse resultado final é o resultado do desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos. Então sempre vai cair nessa estrutura de cálculo. Se você quiser desenvolver pela propriedade distributiva, você vai fazer sempre um passo a mais, mas vai chegar no resultado final do mesmo jeito. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos resolvidos aqui. M menos 4n ao quadrado. Então, assim como no vídeo anterior, para eu relacionar com essa estrutura de cálculo aqui, o que vem antes do sinal de menos para mim seria o A da minha fórmula. E o que vem depois do sinal de menos seria o meu B. Então, olha como é que ficou a estrutura de cálculo. É o A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado. Então, eu vou pegar e jogar dentro dessa estrutura de cálculo aqui. É o A ao quadrado. Professor, você está louco? Você está falando A e está colocando M? É que nesse exercício o A é equivalente ao M, né? Menos 2 vezes o A vezes o B mais o B elevado ao quadrado. Agora a gente vai desenvolver os cálculos que dá para desenvolver. M ao quadrado não dá para fazer nada, a gente deixa só indicado e tira o parênteses. Cálculo central, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Precisa prestar bastante atenção à regrinha de sinais aqui. M e N, que são letras diferentes, a gente só deixa indicado aqui. Não dá para fazer a multiplicação M vezes N porque eu não sei o valor das letras. Então a gente deixa indicado ali. Falta esse aqui. 4n ao quadrado é 4n que multiplica 4n. 4 vezes 4 dá 16. N vezes n dá n ao quadrado. Terminou aqui o desenvolvimento da expressão algébrica equivalente a esse produto notável aqui, que é o quadrado da diferença. Vamos para um outro exemplo aqui. 3x menos 2y ao quadrado. Então, para esse exercício aqui, isso aqui seria o meu A da estrutura, isso aqui seria o meu B da estrutura de cálculo. A
ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b elevado ao quadrado. Vamos desenvolver os cálculos que dá para desenvolver. 3x ao quadrado é 3x que multiplica 3x. 3 vezes 3 dá 9, x vezes x dá x ao quadrado. Cálculo do meio. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. X e y, que são letras diferentes, eu só deixo indicado aqui no final. Falta esse último cálculo. 2y ao quadrado, que é 2y que multiplica 2y. 2 vezes 2 é 4, y vezes y, y ao quadrado. Terminou aqui o desenvolvimento do quadrado da diferença desses dois termos aí. Mais um exemplo. Agora tem uma situação um pouquinho diferente que não apareceu nos outros dois exemplos. Mas é bom a gente dar uma variada, né? 2x ao quadrado menos 3x, tudo isso elevado ao quadrado. Esse aqui seria o A da minha estrutura de cálculo, esse aqui seria o meu B da estrutura de cálculo. Vamos lá. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B elevado ao quadrado. Vamos agora desenvolver os cálculos que dá para a gente desenvolver. 2x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, é 2x ao quadrado que multiplica 2x ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. X ao quadrado que multiplica x ao quadrado vai dar x elevado à quarta potência. Cálculo do meio. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 12. X ao quadrado vezes x. Ó, agora a letra não é diferente, a letra é igual. Então, x ao quadrado vezes x, aqui a gente tem que manter a letra x e fazer a soma dos expoentes. O 2 que está aqui com o 1 que está escondido aqui. Então, vai dar x ao cubo. Mais esse último cálculo aqui. 3x elevado ao quadrado, 3x que multiplica 3x. 3 vezes 3, 9, x vezes x, x ao quadrado. Tá desenvolvido aqui. Lembrando que em exercícios de desenvolvimento de produto notável, você não vai chegar lá no final e chegar num resultado numérico. Por exemplo, aqui vai dar menos 10. O que alguns alunos fazem? Chega nessa parte aqui, ele fala, agora o professor vai ver, eu vou impressionar ele. Daí ele pega esse 4, esse menos 12, esse 9, junta tudo e acha que vai dar 4 mais 9, 13, menos 12 vai dar 1. Mas é 1 o quê? É 1x à quarta? É 1x ao cubo? É 1x ao quadrado? Não pode. A gente só pode juntar termos semelhantes. E aqui o x está elevado à quarta. Aqui o x está elevado à terceira e aqui o x está elevado à segunda. Não são termos semelhantes. Você não pode fazer nada além disso aqui. Para aqui o exercício. Tá bom? Vamos ver agora o terceiro produto notável. Ele é chamado de produto da soma pela diferença de dois termos. Olha que nome grandão. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, por quê? Vamos entender, vamos traduzir isso aqui. Ó. Produto. Produto é uma multiplicação. Soma e diferença. Então, vai ter uma conta de mais e vai ter uma conta de menos. A estrutura de conta para esse produto notável aqui é isso aqui, ó. Seria o A mais B, ó, olha a soma aqui. No outro parênteses, o A menos B, olha a diferença aqui. E é o produto entre esses dois termos aqui, ó. Vamos começar pela propriedade distributiva para a gente entender qual vai ser sempre a estrutura final de cálculo que a gente vai usar. Então, ó, este A aqui, de novo, propriedade distributiva, vai multiplicar esses dois termos.
E depois esse b aqui vai fazer a mesma coisa, ele vai multiplicar esses dois termos aqui. Vamos acompanhar o desenvolvimento. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, regrinha de sinais, mais vezes menos dá menos. Então dá menos AB. Esse aqui agora, B vezes A, mais B vezes mais A, né? É BA. BA e AB são iguais. Então eu vou colocar, ao invés de BA, eu vou colocar AB, para respeitar a ordem alfabética. E mais B vezes menos B, mais vezes menos, dá menos. B vezes B dá B ao quadrado. Aí você já desenvolveu através da propriedade distributiva. Mas fique atento aos dois termos centrais. Você vai perceber que eles sempre serão os mesmos, mas um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. Ou seja, um vai acabar cancelando o outro. E vai sobrar lá no final só isso aqui, ó. É sempre um a ao quadrado menos um b ao quadrado. Então, quando você tiver esse tipo de cálculo no começo do exercício, o resultado final sempre vai ser esse. Se você quiser fazer pela propriedade distributiva, sempre vai acabar tendo o cancelamento desses dois termos no meio. Então, você pode ir direto para esse cálculo. Basta você identificar corretamente quem seria o A e quem seria o B do exercício. Então vamos acompanhar alguns exemplos aqui e vamos fazer a identificação de quem seria A e B em cada um deles. Olha aqui, ó. X mais 5y que multiplica x menos 5y. Sempre vai ter um mais e um menos. E o que está escrito no primeiro parênteses e no segundo sempre vai ser exatamente igual. A única mudança é o sinal de mais para menos. Tanto faz começar com o mais, terminar pelo menos, ou começar pelo menos, terminar pelo mais. Num dos exemplos aqui eu fiz essa inversão para vocês verem que não vai mudar em nada no final. Então você pode identificar A e B em um dos dois parênteses, ou você identifica só nesse ou só nesse aqui, ó. Então o que está antes do sinal de mais ou de menos é o A e o que está depois é o B. Então a gente vai jogar nessa estrutura aqui, ó. É o A elevado ao quadrado menos o B elevado ao quadrado. No caso desse exercício aqui, é o A elevado ao quadrado menos o B elevado ao quadrado. Olha a importância de colocar entre parênteses. Eu não tinha falado isso nos outros, mas por que é importante colocar o parênteses? Porque se a gente não põe o parênteses aqui, esse expoente 2 ele é só da letra Y e ele é do B. E o B é tudo isso aqui. O B não é só o 5, não é só o Y. O B é tudo isso aqui. Olha aqui, ó. O B é tudo isso aqui. Para finalizar, vamos desenvolver o que dá para desenvolver. X ao quadrado não dá para desenvolver, a gente deixa só indicado sem o parênteses. Menos 5y ao quadrado é 5y que multiplica 5y. 5 vezes 5, 25. Y vezes y ao quadrado. Acabou aqui o desenvolvimento desse produto notável. Nos outros, a gente começava com 2, terminava com 3 termos. Aqui não. Tem 2 no primeiro, 2 no segundo. Lá no final vai ter 2 também como resposta. Olha aqui, ó. 3, um segundo exemplo. 3t menos, mais 7y que multiplica 3t menos 7y. Ó, mesma conta que está aqui. Só muda o sinal de mais para menos. Isso aqui seria o meu A. Isso aqui seria o meu B. Então vamos para a estrutura de cálculo. É o A elevado ao quadrado menos o B elevado ao quadrado. Igual. Vamos fazer os cálculos que dá para fazer. 3t ao quadrado, 3t que multiplica 3t. 3 vezes 3, t vezes t. Menos, vamos fazer esse cálculo aqui agora. 7y que multiplica 7y. 7 vezes 7, y vezes y. Terminou aqui o exercício. Não dá para fazer mais nada.
No próximo aqui, ó, coloquei duas coisas que não aparecem nos anteriores. Primeira coisa é que as letras aqui, elas têm expoentes diferentes de 1, que aqui era t elevado a 1, y elevado a 1, e no de cima também. Aqui os expoentes de dentro do parênteses são diferentes de 1. Mas eu comecei pelo menos, terminei pelo mais. Isso não vai interferir em nada. Então, identificando quem seria A, quem seria B. Embora aqui pareça que é um N, é um M, mas na verdade é um N. Vamos lá. O A elevado ao quadrado menos o B elevado ao quadrado. Vamos fazer os cálculos que dá para a gente fazer. M ao quadrado é M ao quadrado que multiplica M ao quadrado. Propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base e multiplica os expoentes. Então vai dar M à quarta. Menos 2n ao cubo ao quadrado é 2n ao cubo que multiplica 2n ao cubo. 2 vezes 2 dá 4. N ao cubo que multiplica n ao cubo, mantém o n, soma os expoentes. Vai dar 4n à sexta. Esse é o resultado final da expressão. Então esse assunto é um assunto que ele é bastante difícil dos alunos compreenderem, mas se vocês olharem para a aula que eu acabei de mostrar para vocês, vocês vão ver que é um processo altamente repetitivo. Não tem muita variação aqui. Agora, a minha dica como professor é colocar sempre entre parênteses o que seria o A e o B de qualquer um dos produtos notáveis aí. Coloque entre parênteses. Você vai perceber que quanto mais você fizer, você vai ver que o processo é sempre repetitivo. Então você colocando entre parênteses, perdendo um pouquinho mais de tempo, colocando entre parênteses, você não vai esquecer de elevar alguma coisa ao quadrado, ou você vai se atentar mais aos sinais das expressões que você tem que desenvolver. E com isso você vai, com certeza, ter um nível de acerto bem maior. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Matemática é treino e para treinar é só fazendo exercícios. Daqui a pouquinho eu já vou colocar uns exercícios para vocês também. Espero que esteja tudo joinha com vocês. Até a próxima aula.